Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nós estamos iniciando mais um programa Fé Católica. Eu sou Rivelino Santiago e estou com vocês no programa Fé Católica. Quero lembrar mais uma vez a vocês que o programa Fé Católica está em novo formato, com novos apresentadores. De agora em diante, estaremos apresentando o programa eu e a nossa teóloga leiga Virlene Mendes. Estaremos revezando na apresentação do programa, mas de antemão deixamos o nosso agradecimento ao Padre Eudivânio, ao competentíssimo Padre Eudivânio, que muito colaborou com a TV Kefas apresentando o programa Fé Católica e, em razão das suas demandas paroquiais, não pôde continuar com essa contribuição. E estamos aqui nós para dar continuidade ao programa. Eu quero mais uma vez lembrar vocês também que o programa Fé Católica é exibido agora de segunda a sexta-feira às 19 horas, um pouco antes da Santa Missa. Durante essa semana estou trabalhando com vocês a questão dos leigos na igreja, da sua presença, da sua participação. E o tema de hoje do nosso programa é a dignidade dos cristãos leigos e leigas na igreja. Uma pergunta que nos move, primeiramente, ao abordar este tema, é justamente essa: quem são os leigos e leigas na igreja? Para responder essa pergunta, nós precisamos então dizer que os leigos e leigas na igreja foram há um tempo definidos a partir de uma identidade um tanto negativa. Eram vistos como aqueles que não eram ordenados, aqueles que não receberam o sacramento da ordem, que não eram clérigos. Talvez vocês possam se perguntar, diante dessa definição, mas tal definição não é verdadeira? Sim, em parte esta definição é verdadeira. Ela é verdadeira, meus irmãos e minhas irmãs, mas não é suficiente para definir a identidade dos fiéis leigos e leigas na igreja. E por quê? Porque os define por aquilo que eles não são, ou seja, aqueles que não são ordenados. Se definíssemos a identidade dos leigos deste modo, acentuando apenas o que eles não são, nós estaríamos construindo uma identidade laical pela via negativa. Essa definição seria, portanto, incapaz de reconhecer os elementos positivos da identidade dos fiéis leigos e leigas na igreja. Logo, seria uma construção identitária carregada de discriminação, pois entenderia os leigos sempre pelo que eles não são, ou seja, aqueles que não são padres, aqueles que não receberam o sacramento da ordem. As construções de identidades pela via da negação, ou seja, daquilo que o outro não é, são sempre discriminatórias. Por outro lado, tanto a etimologia da palavra quanto o amadurecimento da reflexão teológica e eclesial da identidade dos leigos e leigas na igreja nos possibilitaram superar as construções negativas e os preconceitos enraizados. Na sociedade, por exemplo, a palavra leigo ainda é usada em sentido pejorativo, como sinônimo de uma pessoa que não possui conhecimento, que não é perita, que desconhece sobre o assunto. Portanto, nem a etimologia da palavra e menos ainda os documentos mais recentes da Igreja, os documentos do Concílio Vaticano II para cá, nos permitem compreensões negativas ou preconceituosa dos leigos. A própria etimologia da palavra contribui para a recuperação da identidade positiva dos leigos na igreja. A palavra leigo vem do grego laikos, que por sua vez é uma palavra derivada de laos, povo. Laikos é a condição daquele que é membro do laos. Leigo, portanto, significa, meus irmãos e minhas irmãs, ser membro do povo de Deus, a igreja. Quanto à fundamentação teológica positiva da identidade dos leigos e das leigas na igreja, ela se deu a partir do Concílio Vaticano II, com sua compreensão da igreja como comunhão,
eu vou citar para vocês o número 9 do documento 105 da CNBB, documento cujo título é o seguinte: Cristãos, leigos e leigas na igreja e na sociedade, e o lema: sal da terra e luz do mundo, Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 14. Pois bem, este documento retoma citações de diversos documentos da igreja, entre eles da Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, luz para os povos. Assim está a citação: a partir da concepção eclesiológica da comunhão, o Concílio Vaticano II definiu o cristão leigo de maneira positiva e afirmou a sua plena incorporação à Igreja e ao seu mistério. Estes fiéis foram incorporados a Cristo pelo batismo, constituídos povo de Deus e, a seu modo, feitos partícipes do mundo sacerdotal, profético e régio de Cristo, pelo que exercem sua parte na missão de todo o povo cristão na Igreja e no mundo. Já Pio XII afirmava: os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da Igreja. Por eles, a Igreja é o princípio vital da sociedade. Por isso, eles, sobretudo, devem ter uma consciência cada vez mais clara, não somente de que pertencem à Igreja, mas de que são Igreja, isto é, comunidade dos fiéis na terra, sob direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos, em comunhão com o Papa. Eles são Igreja. Não é evangélico pensar que os clérigos, ministros ordenados, sejam mais importantes e mais dignos, sejam mais Igreja do que os leigos. Esta mentalidade errônea em seu princípio esquece que a dignidade não advém dos serviços e ministérios que cada um exerce, mas da própria iniciativa, sempre gratuita, da incorporação a Cristo pelo batismo. De onde vem, portanto, a dignidade dos leigos na Igreja, meus irmãos e minhas irmãs? Eu vou citar brevemente o número 110 do documento 105 da CNBB. Os cristãos leigos e leigas são portadores da graça batismal, participantes do sacerdócio comum, fundado no único sacerdócio de Cristo. Nesse sacerdócio se baseia a fraternidade, a irmandade, a dignidade de todos na Igreja, enquanto única família de Deus. Recebem, pois, o caráter sacramental que os diferencia dos não batizados. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficando por aqui depois de termos falado da dignidade dos leigos e leigas na Igreja. Agradecemos imensamente mais uma vez a participação de todos vocês na TV Kefas, a TV do Bom Pastor, e não apenas no programa Fé Católica. Nosso muitíssimo obrigado a todos vocês que acompanham a programação da TV Kefas. Um forte e carinhoso abraço. Tchau, tchau.